Isso, glória a Deus, aleluia. Jeremias, no tema da campanha, 52, aleluias. Os versos da campanha do tema é o 31, mas eu quero meditar com a igreja. Os versos, aleluias, primeiro, versos 2 e o 3, em nome de Jesus, que diz assim, todos se encontraram em nome de Jesus? Diz assim: era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Umatai, e filha de Jeremias de Libina, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera a Jeoaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, aleluias, e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. O versos 31, que é o tema da campanha: e sucedeu, pois, no nono, aleluia, sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, aleluia, no mês 12º, aos 25 anos do mês, que viu Merosadaque, que o rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. Amém, igreja? Amém. Toma teus assentos e glorifica o nome santo do Senhor. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, aleluias, para nos santificar. A palavra do Senhor, os contextos bíblicos, divinamente inspirado por homens, aleluia, provido do Espírito Santo, não é simplesmente uma história ou um conto, aleluia, mas é uma palavra que purifica, é uma palavra que vem para mim e para ti, aleluia, conserto diante de Deus. São, aleluias, história que aconteceu na vida de homens, aleluias, no passado, para que neste tempo, aleluia, presente, eu e você viesse meditar na palavra do Senhor, e cada palavra, cada página meditada, aleluia, é para mim e você não ouvir apenas para falar, mas tomar posse e nos corrigir, aleluia, porque a palavra de Deus em todo momento, para nós ela é correção, ela é repreensão, aleluia, ela é correção, ela é instrução, aleluia, e nos instrui, aleluia, em toda boa obra do Senhor, mas é necessário que nós compreenda a palavra de Deus, aleluia, porque muitas vezes o ouvir não quer dizer que você está compreendendo. Muitas vezes o ler não está dizendo que tu está compreendendo. Aleluia. Agora, quando eu e você ouve, quando eu e você lê, que nós meditamos, que absorvemos e exercemos esta palavra, então ela começa a surtir efeito dentro de nós. Aleluia. Isso mostra que nós tivemos entendimento para viver, aleluia, a palavra do Senhor, e as nossas vidas, ela se torna melhor, a nossa comunicação com Deus, aleluia, ela se torna verdadeira, a nossa caminhada com o Senhor, ela já não é mais de aparência de uma verte, mas ela se torna uma caminhada santa, firme, aleluia, e testemunhamos na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso trabalho, no nosso ministério, que verdadeiramente nós temos o entendimento do que é servir a Deus, aleluia, e assim a palavra de Deus, ela nos vivifica a cada dia. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para você, aleluias, no texto que nós acabamos de meditar, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o rei da Babilônia, por permissão do Senhor,
ele entra em Jerusalém, aleluias, e ali ele destrói, aleluia, a Jerusalém. Ele leva também a cativo, aleluias, todo o povo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que antes dele levar este povo, a cidade de Jerusalém, ela é cercada pelo exército do caldeu. A palavra do Senhor disse que eles cercaram, ninguém entrava, ninguém saía. Aleluia, por causa disto, ninguém podia entrar em Jerusalém para levar alimento, aleluias, para aquela cidade, para aquele povo. E a palavra do Senhor vai dizer, enquanto ela estava cercada pelos teus inimigos, aleluias, a palavra do Senhor diz, eles pereciam também de fome, aleluia, passava necessidade porque não tinha pão para os alimentar. E a palavra do Senhor, ela diz que no decorrer dessa opressão, aleluias, agora o rei Joaquim, que é o mesmo rei que quando teve a primeira entrada, aleluias, ali da invasão dos babilônicos em Jerusalém, ele troca, aleluia, Joaquim, ele acaba falecendo e ele tinha um filho chamado Joaquim, e eles pegam este filho dele e trocam o nome dele para Zedequias, aleluia, e coloca para reinar em Jerusalém. Mas segundo a ordenança do rei, ele já não dirigia, aleluia, mas a cidade do Senhor, aleluia, como rei de Jerusalém, só para Jerusalém. Mas a palavra do Senhor diz que ele reinava, mas segundo a ordem de Nabucodonosor. Nabucodonosor que ordenava, Nabucodonosor que mandava. Se ele falava, eu quero assim e assim, tudo era segundo a ordem daquele que não era de Deus, mas ele vivia na opressão do teu inimigo, aleluia, fazia tudo conforme a vontade do teu inimigo, porque quem é oprimido pelo inimigo, ele faz a vontade do teu inimigo, aleluia. Quem é dominado pelo mal, aleluia, ele vai seguir segundo o mal, o que determinar no pensamento no coração, ele está dominado, então ele vai exercer da maneira, aleluia, que o teu inimigo, aleluia, determinar. Assim seguia Zedequias, aleluia, que tinha sido, aleluia, dado este nome pelo próprio rei, aleluia, da Babilônia. E a palavra do Senhor deixa claro, a cidade cercada, o povo oprimido, sem alimento. A palavra do Senhor diz que o próprio Zedequias, ele se rebela contra o rei da Babilônia, e por isso a cidade foi cercada, porque ele disse, a partir de hoje eu não vou mais servir, eu não vou pagar mais tributo, eu não vou fazer segundo mais a vontade do rei da Babilônia. E a palavra do Senhor, ela deixa claro para mim e para ti, aleluias, que assim a cidade foi cercada, e por perecer aquele povo, agora a palavra do Senhor diz que o próprio rei Zedequias, ele manda abrir um buraco no muro, aleluia, aonde não tinha ali os exércitos, mas uma saída de uma estratégia. Ele agora, o soldado valoroso, passa tudo aquela brecha que foi abrindo naquele muro, e o rei também segue a eles, fugindo, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que todos esses soldados do rei Zedequias, ele foge. O rei agora se encontra sozinho. E a palavra diz que é encontrado pelo exército do caldeu. E ele pega ele agora e leva para o rei. A palavra do rei, aleluia, Nabucodonosor. E a palavra do Senhor, ela deixa claro, está escrito, que o rei agora mata os teus filhos perante os teus olhos. Foi a única coisa que o rei Zedequias viu, aleluia, antes que teus olhos fossem furados, os teus filhos sendo mortos perante os teus olhos. Ao matar aqueles filhos dele, agora Nabucodonosor vai e fura os teus olhos, aleluia, e leva ele prisioneiro para a Babilônia, aleluia, para ser agora
estrangeiro, aleluia, cativo, aleluia, vivendo cego, sem conhecimento, sem entendimento, oprimido e agora dominado totalmente, aleluia, por uma cegueira, não espiritual, mas uma cegueira física, aonde ele não podia mais enxergar com teus olhos, aonde ele carregava uma angústia dos teus filhos que foram mortos diante dos teus olhos e agora se encontra em um cativeiro da Babilônia, aleluia, sendo prisioneiro do rei Nabucodonosor. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, o tempo se passou e lá se encontrou o rei que foi escolhido para reinar, não pela vontade de Deus, mas pela vontade, aleluia, do próprio inimigo. Entenda uma coisa: se Deus te colocar na direção, é tu que Ele escolheu, é você que Ele ungiu, é você que Ele chamou, aleluia, e tu vai fazer tudo segundo a vontade do Senhor, e assim tu ouvindo a palavra dEle, dando ouvido e exercendo segundo a vontade dEle, aleluia, os teus inimigos não param, os teus inimigos não impedem a obra, os teus inimigos podem até se levantar, mas quem peleja pela causa é o Senhor. Mas quando o próprio inimigo domina o homem e coloca homem na direção, esse trabalho não dá certo, aleluia, não dura muito tempo, porque não está na direção do Senhor. E quem vai estar dominado pelo inimigo, certamente ele não vai reinar ou governar segundo a vontade de Deus, porque o rei Zedequias, ele era rebelde. O rei Zedequias, aleluia, a palavra do Senhor deixa claro que ele era um rei mau. Ele andou segundo a vontade da carne, segundo as tuas vontades. E quem é dominado pelo inimigo, ele anda segundo a vontade da carne, aleluia, para esconder as ações diabólicas e não vê que é diabólica e não humana, mas aí diz que é da carne, mas segundo por trás tem ações diabólicas, porque quem toma teus filhos, queima no fogo, aleluia, e oferece demônio é coisa maligna. Quem não faz a vontade de Deus é também coisa maligna, porque é rebeldia. Quem, aleluia, vira as costas para a palavra, os mandamentos do Senhor, é rebelde, é diabólico e é maligno, aleluia. Quem anda segundo o deleite da carne, isto também é maligno, porque Deus não vai ter espaço nessa vida que está distanciado do Senhor, aleluia. E assim era o rei Zedequias, aleluia, foi tão desobediente ao Senhor. Jeremias estava ali continuamente entregando a palavra do Senhor, e quanto mais Jeremias pregoava a palavra, mais endurecimento ao coração do rei Zedequias tinha. Ele até queimava os rolos, aleluia, ele até, aleluia, mandou prender o rei, aleluia, o profeta Jeremias, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer por causa da verdade, por causa da palavra. Então quem é dominado pelo inimigo, tu vai pregar a verdade, ele vai dizer que você está mentindo, porque é rei, porque está numa liderança, porque é bom, aleluia, porque serve a Deus. Mas quem serve a Deus é obediente à palavra de Deus. Jesus diz que todos que são de Deus ouvem a Deus. Aleluia. E o rei Zedequias, ele não ouvia a Deus. Ele rejeitava as palavras do Senhor, ele rejeitava o concerto com o Senhor, ele rejeitava, aleluia, obedecer os mandamentos do Senhor. E por causa da tua desobediência, sobre ele veio o domínio do adversário.
Sobre ele, aleluia, veio a opressão, a ser cercado a Jerusalém, aleluia, por causa da desobediência à palavra do Senhor, dele ter rejeitado e seguido na idolatria a palavra do Senhor. Deus permite o inimigo perseguir, o inimigo cercar, o inimigo oprimir, aleluia, e até tomar aquilo que é teu, para que tu saiba que Deus é Deus. A palavra do Senhor vai dizer, por desobedecer a palavra do Senhor, que Jeremias apregoava continuamente diante do rei. A palavra do Senhor vai dizer que Deus agora ele permite até Jerusalém, Judá, ser queimada a fogo, e só ficado na cidade apenas os pobres para lavrar a terra, mas não era para si, era para o rei da Babilônia. Eles trabalhavam para o rei da Babilônia. Então, amada igreja do Senhor, entenda uma coisa aqui: se tu obedecer a palavra de Deus, viver os mandamentos do Senhor, aleluia, pode ter certeza, o inimigo, ainda que ele te cerca, ele não poderá te afligir por muito tempo. Ele não poderá te oprimir por muito tempo, porque ele sabe que tu tem um dono. Ele sabe que você tem um general de guerra que peleja por tua causa. Ele sabe que para ele foi determinado que ele só vai até aquele ponto, e dali ele não passa, ainda que ele queira. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 95, no verso 7, que Deus é o nosso Deus, e nós somos ovelha, aleluia, povo do seu pasto, e ovelha nas tuas mãos. E outra vez, quando ouvirdes a palavra do Senhor, ele disse, não endureçais os vossos corações, como, aleluia, na tentação do deserto. Porque a igreja, Israel já obedecia a Deus desde quando saiu do Egito. Deus tira um povo do lamaçal do pecado, leva para lapidar durante a caminhada do deserto, o procedimento da limpeza, o procedimento de receber os mandamentos do Senhor. Mas muitos se rebelaram, desobedeceram. Eles conheceram o Senhor no Egito, eles conheceram o Senhor no deserto, aleluia, entraram na terra prometida, outros nas suas terras de herança, mas contudo, os teus coração eram endurecidos. Ainda que tem muito crente recebendo bênção, herança da parte do Senhor nesta terra, aleluia, eles são endurecidos, eles não têm coração quebrantado. A palavra nunca chegou no teu interior. Ele prega, ele canta, evangeliza, ora, jejua, mas a palavra, ela nunca chegou ao interior, ao ponto de lavar o ódio, o rancor, aleluia, a murmuração, a falsidade, a língua falatória, aleluia, a concupiscência pelaquilo que não é teu, aleluia, nunca saiu de muitos ainda este mal que está impregnado, e eles acham que o homem só é liberto de demônio, mas há espíritos, aleluia, chamado espírito da inveja, espírito da divisão, aleluia, espírito maligno de vaidade, há espírito maligno de fofoca, mas esses espíritos não é Deus que repreende. A ti foi dado domínio sobre todos os espíritos. Aí tu fica lá, recebeu a bênção de Deus, aceitou Jesus, mas o mal está lá dentro, a desobediência, a rebeldia está dentro. Ninguém pode falar nada, que a ira é grande. Meu Deus. Se confrontar com alguma palavra, é exaltado. E aí diz que foi liberto. Não, amada igreja, Israel conhecia a palavra. No deserto, na tua caminhada com o Senhor,
Senhor no deserto, mas entraram nas tuas possessões, tornaram-se reis, muitos sacerdotes, muitos levitas foram separados no deserto. Aleluia, mas contudo teus corações, Deus sempre disse, corações viu, aleluia, endurecidos, devia ser, aleluia, endurecida, são um povo que peca, aleluia, porque teus coração é endurecido. E Deus vai mostrar que o povo ele não muda porque ouve a palavra. Deus vai mostrar para mim e para ti que o povo não muda porque reina. Deus vai mostrar para mim e para ti que o povo não, aleluia, não muda porque ganha uma herança, porque ganha uma bênção, porque canta, porque prega. Mas a dureza do coração do povo é que não deixa a palavra penetrar no teu coração. Verdade, meu Deus. Aleluia. Tu és fiel. Porque não consegue dar ouvido à palavra do Senhor. E o Senhor, o tempo todo que Ele fez com o teu povo ungido, separado e escolhido, sempre buscou fazer que teu povo ouvisse a tua palavra. Ele tira o povo do deserto, do Egito e diz assim, ó, Moisés, leva o meu povo para o deserto, a caminho de 3 dias, para me adorar, para sacrificar a mim. Ele não disse, leva o povo para o deserto e deixa ele lá fazer o que ele quer. Quando o Senhor, ele dá ordem, já tirou o povo sabendo qual era a função do povo ao sair do Egito: servir a Deus, sacrificar-se a Deus, obedecer a Deus, reconhecer apenas somente o Senhor. Mas o povo, recebendo as tuas possessões, aleluia, tendo as tuas lideranças, ouvindo dia após dia os mandamentos do Senhor, contudo não se quebrantaram diante de Deus. Aleluia, o povo contudo permaneceu endurecido, conhecendo o mandamento, lendo a palavra para todo Israel. Uma criança dessa aqui está no colo da irmã. Em Israel, quando nasce, ele já começa a aprender da palavra desde cedo. Aleluia. Mas ser transformado só com o Espírito Santo. Israel crescia aprendendo de Deus. A igreja do século 21 aprende de Deus, porém não dá lugar para ser liberto. Aleluia, Deus tem colocado no coração de homens e de mulheres que dirige obra, culto de libertação. Aí você vê na igreja cheio de crente, aí você vê alguém endemoniado pulando lá, alguém manifestando o demônio, mas está cheio de crente. E por que é o culto de libertação? É o culto, é a palavra que tem que entrar em ti e te libertar, crente. É a palavra que tem que entrar em você e transformar. Se todo dia tu entra na igreja e nada demais acontece na tua vida, aleluia, passa mês, passa ano e não ocorre nenhuma mudança física, aleluia, no seu interior, isso mostra que você está só de passagem. E a palavra ainda não surtiu efeito e nunca foi liberto. Porque nós estamos no culto de libertação para ser liberto de nós mesmos. Não é de demônio, é de nós mesmos, das nossas más obras, dos nossos maus caminhos, das nossas durezas, das nossas cegueiras espirituais, do nosso vazio para com Deus, a nossa adoração que está vazia para Deus. Aleluia! E nós estamos em um culto aonde Deus colocou no coração da tua serva a libertação deste homem, a libertação minha e sua, que embora nós possamos estar em um cativeiro, mas Deus contudo está olhando e está nos preparando para nos tirar dele. Aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluias, Deus, Ele diz na tua palavra, aleluia, que quando eu e você, aleluias, dá ouvido à palavra do Senhor,
Em 1 Reis, capítulo 17, no verso 39, se nós dar ouvido à palavra de Deus e obedecer os teus mandamentos, ele diz, eu te livro do teus inimigos. Então entende, Israel estava no meio do confronto. Israel estava cercado. Era povo de Deus ou não era, igreja? Eles estavam cercados por teus inimigos. Mas quem abriu a brecha primeiro? Foi o inimigo ou foi o povo de Deus? Alguém precisa abrir a brecha para o inimigo. O Senhor disse, se você obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, ele disse, eu te livro dos teus inimigos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que lá dentro estava um povo rebelde, estava um povo distanciado do Senhor, andando segundo a tua vontade. Quando se viu cercado, quando viu as portas fechadas, sem mantimento, agora ele abre a brecha no muro. O inimigo não precisou entrar primeiro, ele saiu e deu lugar. Porque se naquela hora ele se arrependesse, de corpo, alma e espírito, se rendesse aos pés do Senhor, o muro nunca seria derrubado. Então, aprenda aqui com a palavra do Senhor. Ainda que tu se vê cercado, ainda que você vê a necessidade dentro da tua casa, no meio da tua família, não se desespera, lança no Senhor toda a tua ansiedade, aleluia, obedeça a palavra dele, aleluia, porque quem está de fora não pode entrar até segundo a vontade de Deus. E quem está de dentro, se estiver adorando, clamando e obedecendo, ele mesmo envia anjo ao teu favor, ele mesmo envia exército, como enviou para Eliseu, aleluia, que ele ora para abrir os olhos de Geazi, aleluia, e ele contempla grande exército em carruagem, cavalos de fogo. Então entende, igreja, é a obediência que vai trazer o livramento. É a prática da palavra que vai trazer a providência para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Olha o que Deus tem feito na vida da pastora. Por algum momento ela achou que não seria desse jeito, mas Deus levanta e agora ela começa a perceber que Deus levantou a ela para guiar não somente o povo de fora, mas começar com o de casa. Começar com a parentela. E é glorioso, sabe por quê? Porque tu sofre, sabe por que tu está sofrendo. E tu sabe que tu não pode voltar para trás, que é mais perigoso voltar do que seguir. E quanto mais tu sofre, tu fala, não, mas Deus vai agir. Deus vai fazer. E de repente você vê o livramento do filho, o livramento da filha, de repente tu vê o livramento da mãe, de repente tu vê o livramento de um parente mais distante, de repente você está orando, Deus deu escape, aleluia, alguém no meio da tua parentela, no meio daqueles que tu estava orando, tudo porque Deus, ele viu o teu clamor, a tua obediência, e o Senhor vai fazendo. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Aleluias. E o rei Zedequias, ele não pôde salvar os teus filhos, salvar Israel, porque ele não quis voltar à igreja. Aleluias. Tem crente que sofre, mas ele não volta para Deus, não. Tem crente quando está passando por coisas que aperta, ele, em vez de correr mais ainda para Deus, ele recua. Ele diz, pastora, vai na minha casa orar. Levanta a campanha na minha casa. Ai, porque eu estou passando por uma prova. Aí ele não aparece na oração na igreja. Ele não aparece nos cultos. Vai ficando distante. Aí, pela misericórdia de Deus, através da oração da igreja, Deus vai lá, abre a porta para ele, para ela, abençoa a família. Ele nunca mais vem na igreja, já está frio, está lá no mundão divertido e esqueceu que passou por uma prova, que foi Deus que agiu e a bênção chegou. E tem muitos crentes passando por situação de
difícil. Tem muitos crentes que não estão podendo salvar a tua casa, a tua família. Porque ele sabe o que tem que fazer é obedecer os mandamentos do Senhor. E às vezes não obedece. Mas ainda se tem de pé alguém obedecendo e fazendo, Deus ainda vai continuar na peleja. O Senhor ainda vai continuar dando escape, dando livramento. O Senhor ainda vai continuar abençoando. Aleluia. Mas na hora que ele tem que apertar, ele fala: minha filha, não chora, meu filho, não chora, porque eu vou apertar, eu vou amassar, eu vou transformar, eu vou lapidar, ainda que seja no leito. Aleluia. Ainda que seja nas prisões, mas ele lapida, ele trata. E quem é nós para dizer: não, Senhor, não faz não? Ele disse: então por que tu está orando e pedindo para mim salvar todo dia? Porque coração endurecido, viu? Zedequias tem que ser apertado, tem que ser oprimido, tem que faltar alimento, aleluia, e depois ele tem que ver o teu inimigo diante dos teus olhos, ele vê uma perda e de repente olho cego, aleluia, ali diante da mão dos teus inimigos, e ele ser levado. Mas Deus não permitiu a morte. Deus conservou a igreja. O homem desobedeceu a Deus o tempo todo. Mas quem é eu e você para dizer o que tem no coração de quem sofre? O que se passa no coração daquele que está no leito? O que passa na mente daquele que está na prisão? O que passa na mente daquele que está sendo açoitado pelos teus inimigos? Eu creio que o rei Zedequias, naquela hora que ele viu os filhos morrendo, ele disse: Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, me ajuda agora eu te servir. Eu falhei o tempo todo na tua presença. Eu não voltei o meu coração para o Senhor. E Deus observando. Mas o Senhor permitiu cumprir que os olhos dele, porque Deus já tinha profetizado na boca de Jeremias. Mas ele não foi morto. Deus sabe como lapidar o crente. Deus peleja pelos teus, aleluia, contra teus inimigos se tu ser obediente. Se tu não for obediente, ele vai deixar apertar. Ele mesmo vai enviar. A palavra do Senhor diz para mim e para ti que foi o próprio Deus que permitiu. Então o inimigo, quando foi mexer com Jó, ele tentou várias vezes, rodeava, mas ele não encontrava espaço para entrar. Porque a proteção de Deus estava sobre Jó, sobre os filhos, sobre a casa, sobre os bens. Por onde ele passava, lá estava Deus com uma glória, o protegendo, e o adversário não podia tocar. Aleluia. Mas no dia que ele falou também, você cercou ele de proteção por todo lado. Tira aí essa proteção dele. Você deu de tudo para ele. Como é que ele não vai te adorar? Então o Senhor disse: vai lá. O meu servo é íntegro, é reto, se desvia do mal. Deus conhecia que Jó não ia voltar. Agora Deus vai mandar o inimigo entrar e nos afligir, sabendo que nós não temos essas qualidades. Nós já estamos nos arrastando, devagarinho, qualquer coisa, Deus fala: não, ela só aguenta até ali. Vê Pedro, Jesus disse: Pedro, quando tu se converteres a mim, tu fala para os teus irmãos, aleluia, que Satanás pediu para cirandar a tua vida, mas eu vi que tu não ia suportar. Então eu roguei por tua vida. Porque Jesus sabia que Pedro não ia aguentar. Entende, igreja? O que tu passa por este momento, que tu pensa que é uma opressão, aquilo que tu não pode vencer, mas é coisa que tu pode suportar. Porque o Senhor, Ele não deixa que o inimigo te toque se tu não suportar. Ele não permite que ele te aflige se você não suporta.
Mas quando ele vê que nós é íntegro, é reto, aleluia, se desvia do mal, ele sabe que nós estamos prontos. Pode tirar, que ele não se desvia. Pode tomar o que você quiser. Quer botar enfermidade, vai lá também, coloca. Aleluia. Porque é meu. Eu que transformei. Eu que libertei. Eu que pus de pé. Pode ir. Pode afligir. E você vê. Crente, tem crente, a gente às vezes pensa que nós sofremos. Mas tem crente que passa por tanta situação que às vezes se a gente for colocar no bico da caneta o nosso sofrimento dos outros, a gente fala, meu Deus do céu. Eu acho que eu não aguentaria isso não. Então, Deus sabe o que eu e você pode suportar. Mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: a obediência cabe a mim e a ti. Quer ser, aleluias, reconhecido no céu e na terra? Obedece a palavra do Senhor. Quer ser reconhecido nas trevas? Obedece a palavra do Senhor. Porque primeiro o reconhecimento nós temos que ter no céu. Porque é de lá que vem a ordem. É de lá que vem o livramento. É de lá que vem o escape. É de lá que vem o rei novo. É de lá que vem as bênçãos. É de lá que vem revestimento. É de lá que vem, aleluia, salvação. E na terra, quando você começa a testemunhar tudo isso que Deus tem feito na tua vida, tu começa a ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, como criança de Deus, como jovem de Deus, aleluia, como igreja de Deus. E nas trevas, quando o adversário ele diz, aquela igreja ali eu nem entro, porque o fogo ali queima. Quando eu penso em botar meu pé na porta, o fogo já está queimando, eu não consigo nem aproximar daqueles crentes. Porque a palavra do Senhor vai dizer: os homens foram libertar o endemoniado. E os demônios incorporou naquele homem e diz: Jesus eu conheço, Paulo também eu conheço, mas quem sois vós? Não era conhecido no céu, não era reconhecido na terra, e muitos menos nas trevas. Porque as trevas, ela vê a luz que há em ti. Ainda que você olha para você e você não vê a luz, mas a mesma luz que resplandeceu sobre a face de Moisés quando desceu do monte, aleluia, essa mesma luz no mundo espiritual, aleluia, que teme a Deus e serve a Deus, essa luz o adversário ele enxerga. As tuas vestes é como essas vestes que as meninas estão vestidas da oração, porque você é visto diferente. O adversário conhece o poder e a autoridade que Deus tem colocado na tua vida. Eu creio, Deus. Aleluias. Por isso que muitas vezes você vai ouvir alguém dizendo assim: eu não gosto de você. Não é uma pessoa, é o adversário. É um demônio incorporado naquela vida, porque ele não gosta de tudo. Você tem que aprender a ter discernimento do Espírito Santo para você não dizer: essa pessoa não gosta de mim. Como essa pessoa não gosta de mim? Eu também não vou gostar dela também não. Então vigia, tá, crente? Porque quem te conhece no céu, na terra e nas trevas, tá? Você ainda não conhece nem os que estão no teu meio. Amém, igreja? Então atentai os vossos ouvidos. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus não permitiu que o rei Zedequias fosse morto. Ele é levado, cego, mas levado para o cativeiro da Babilônia. Depois de passado certos tempos e tempos, a palavra de Deus diz agora, o rei Nabucodonosor vai lá e tira ele das prisões. Cego, porque uma vez com o olho furado não volta a enxergar. Mas contudo, o homem quebrantado, arrependido, sensível à voz de Deus. Aleluia. A prisão não mata, o cativeiro não mata, deserto não mata, fome não mata.
Aleluia, sede não mata, opressão não mata, mas o que mata o crente é ficar longe da palavra de Deus. Mas dando ouvido à palavra de Deus, Ele vivifica a tua alma, o teu espírito. Aleluia, Jesus. Por isso, lá no cativeiro, dentro das prisões, cego, eu creio que este homem, ele voltou para Deus para resgatar a tua alma. Então entende que a tua luta não é para te parar ou para te matar, mas é para te lapidar. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que agora o rei tira ele da prisão. Ele toma um banho, tira aquelas vestes que estava tanto tempo suja. E agora este homem vai comer na mesa do rei. Imagina que primeiro o rei era teu inimigo, né? Furou teu olho, te levou a cativeiro, te lança dentro da prisão. E agora o rei, ele é bonzinho. Ele te tira da prisão. Olha o que Deus faz até no coração daqueles que não servem a Deus. Deus quebranta ele, amolece ele, deixa ele, aleluia, com um coração tão suave para abençoar a tua vida, porque Deus sabe como tratar. Quando tu vai procurar um emprego e todo mundo fecha a porta para ti, de repente, a mesma porta que ele disse não para você, de repente ele te liga e fala, ó, pode vir, porque Deus falou. Deus quebrantou o coração. E a pessoa te chama. E tu só vai sair dali quando Deus falar, ó, chega. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o rei, tomado banho, estando agora no palácio, todo dia, em todo o seu dia da tua vida, foi alimentado, aleluia, pelo rei Nabucodonosor. Deus quebranta o homem, transforma o homem e ainda faz o teu inimigo ser amigo para te abençoar. Você passou tempo na prisão, já ceguei teu olho, agora tu está enxergando, agora eu vou te dar um banho real. E agora tu vai se sentar na minha mesa todo dia. Eu vou te alimentar, vou te sustentar enquanto tu viver. Olha o que Deus faz, igreja. Quando Deus quebranta, quando Ele trata, ainda que esteja cego, ainda que esteja sem braço, ainda que esteja sem perna, Ele disse, eu ainda vou te sustentar enquanto fôlego de vida tu tiver. Será que esse homem tinha se convertido a Deus, igreja? Eu creio que sim. Porque senão isso não ia acontecer na vida daquele homem. Assim foi na vida de Salomão. Salomão, homem sábio, escolhido por Deus, conhecedor da palavra de Deus, mas desviou-se do caminho do Senhor. Mas na tua velhice, ele começa a escrever Eclesiastes, tudo foi vaidade. Eu aproveitei, gozei de tudo, aproveitei de tudo. Muitas mulheres ele teve, tantas coisas terrenas ele buscou, tantas coisas ele criou, tantas coisas ele fez, tantas pessoas ele ensinou. E quando ele viu que no final, o que ele ensinou ele nunca aprendeu, era servir a Deus. E no final de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 33, ele vai dizer, e de tudo que nós temos ouvido, aleluia, e o fim de tudo é temer a Deus e guardar teus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Imagina Salomão, já velho, se converteu ou não se converteu, igreja? E Deus perdoou. Ele entendeu que tudo que ele buscou, que tudo que ele fez, que tudo que ele ensinou, ele viu que ele não conseguiu ser modelado. Mas na tua velhice, quando entrou em depressão, quando ele se sentiu solitário, angustiado, apavorado e velho, que era incapaz de ser moldado, aí ele agora volta para Deus. E Deus agora começa a mostrar para ele onde foi que ele errou. Onde é que tu está errando? Então volta como Salomão.
tudo que tu ouviu de Deus até hoje. Teme a Ele. Obedeça a Ele. Isso não é fardo, é teu dever. E ele aprendeu. Então eu creio que Salomão foi liberto e não perdeu a tua salvação. E a melhor libertação para mim e para ti está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Ela que nos transforma, nos faz a gente ser feliz, nos faz a gente ter paz, ainda que não tenha o que a gente quer, mas por tudo a gente está sorrindo. Aleluia! Ainda que nós já estamos doentes, mas quando a gente senta e a gente já se sente uma melhorazinha, nós já está rindo, nós já está conversando, nós já está fazendo tudo, movendo novamente, prosseguindo e resolvendo as coisas como se nada tivesse acontecido. Isso é quem tem Deus na vida. Aleluia. E Deus faz isso, Ele nos vigora. A enfermidade vem, mas Ele dá cura. A opressão vem, mas Ele nos liberta. O inimigo vem, mas Ele nos dá um escape. Eu creio. Aleluia, as portas até tentam se fechar, mas como Ele é um Deus que abre porta, aleluia, e fecha a porta para os desobedientes e abre para os obedientes. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça. Aleluia, o que o Espírito diz à igreja, amém?